Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais de empresários de sucesso. Você sabia que atrás de um CNPJ forte existe um CPF que nunca desistiu, que passou por obstáculos, desafios e hoje tem um grande sucesso? E eu vou agora apresentar esse convidado incrível aqui para vocês. Ele é um dos maiores contadores do interior de São Paulo. Ele é empresário contábil, palestrante e mentor. E uma das frases dele é: quem cuida do ordinário vive o extraordinário. É no bastidor, onde ninguém vê, que Deus faz as maiores transformações. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Leite. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Olha, é uma honra. Emocionou aí, viu? Nossa. Surpresa. Sim, e é de acompanhar, de ver assim toda a transformação que você teve de um ano para cá. Eu tenho certeza que para quem está assistindo, essa mensagem ela vai chegar para muitas pessoas que não acreditavam em si. E você fez uma transformação que foi algo assim que Deus... Você vai falar um pouco de fé sobre Deus aqui com a gente, mas é nítido de ver as mãos de Deus na sua vida. Parabéns, viu? Obrigado. Então, quem é o Rodrigo além do CNPJ? Rodrigo é uma pessoa que entregou a vida a Deus há muito tempo. Então, tem uma premissa... Deus é tudo na minha vida, então desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, não tem uma outra solução a não ser Ele. Sou casado com a Fabiana há 21 anos, muito feliz. É uma mulher que eu acho que é um grande tesouro na minha vida, né? Quando eu tive que palestrar ali para muita gente, eu resolvi homenageá-la, porque nada disso teria acontecido se eu não tivesse ela do meu lado. E pai de 4 filhos, né? Heitor, Henrique, Joaquim e Helena. Então, acho que é o que define a pessoa Rodrigo. Legal. E como começou sua trajetória na contabilidade? Eu vi que você começou desde muito cedo. E como que foi isso? Começou de um jeito bem complicado, porque eu trabalhava numa empresa de santo. O meu primeiro emprego foi numa empresa de santo. Mas eu durei só 4 dias nessa empresa, que a dona da empresa resolveu gritar comigo. E tem uma coisa que meu pai sempre ensinou pra gente, que ele falava: não deixe ninguém gritar com você. Então, e ali quando ela deu o grito, porque, não sei, sou mais antigo, né? Na minha época, eu levava a marmita, aquela de colocar na tomada. E aí tinha queimado a tomada, eu tinha queimado a minha marmita. E aí eu falei pra ela, olha, tem um outro lugar para esquentar? Aí ela pegou e gritou, tipo, come gelada mesmo, alguma coisa no sentido. E não era sobre a comida, era sobre a falta de respeito. Eu saí da loja, fiz minha carta de demissão, saí, e aí eu fiquei pensando, mas eu preciso trabalhar, como é que eu vou fazer? E aí eu saí andando ali pela Avenida de Campinas, e eu vi um anúncio no jornal que estavam contratando um office boy para um escritório de contabilidade. E eu fui até a entrevista. Tinha 400 meninos, assim, na fila. Mas eu fiquei lá horas nessa fila. E quando chegou a hora de eu ficar em frente à contadora, falei para ela assim, é impossível você decidir entre tantos meninos quem você vai contratar. Eu posso dizer que se você me escolher, você é o melhor office boy que você já teve. Então foi ali que começou na contabilidade e dali foi sempre contabilidade. Eu nunca fiz outra coisa. Então eu comecei nesse escritório de contabilidade como office boy. Que legal. Eu tenho até uma história parecida com a sua. Quando eu comecei numa papelaria e eu tirava xerox, fazia uma boa parte desses procedimentos que era digitalização, essas coisas de papelaria. E tinha um senhor que ele era dono de um escritório de contabilidade. E ele sempre falava que eu atendia ele muito bem. E aí eu fiquei quase 2 anos nessa papelaria. Aí eu falei, bom, preciso dar um rumo para minha vida, ter alguma profissão e não só ser balconista aí para o resto da vida.
E eu lembrei de uma loja que eu trabalhei de final de ano como vendedora. E eu fui até a loja. Eu falei, saí da papelaria, fui na loja. E eu não tinha sido aprovada nessa loja por conta que uma pessoa vendeu mais que eu e ela tinha entrado antes que eu também. E aí, quando eu fui nessa loja, eles me aprovaram. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas eu sei que ser vendedora, tem muita gente que ganha muito dinheiro, mas de uma loja em específico, só vendendo roupa, não era o que eu queria pro meu futuro. Aí eu lembrei desse senhor. Falei, quer saber? Vou lá pedir uma oportunidade para ele. Aí eu peguei um currículo, fui até o escritório de contabilidade dele e falei, ó, vim aqui te pedir uma oportunidade. O senhor não falou que eu te atendia muito bem? E assim, foi a oportunidade que mudou toda a minha vida, toda a minha trajetória. E assim, para quem está nos assistindo, que às vezes fica perdido e você precisa pedir a oportunidade. Às vezes a gente não quer ir até o local, fica com vergonha, com medo. E não, a oportunidade está nas tuas mãos. Então é você que tem que ir atrás dela. E como começou sua trajetória na contabilidade, o que ela transformou em negócio, palestra e mentoria? Como que foi essa transformação? Eu fiquei até os 28 anos, porque até os 18 eu fiquei em escritórios de contabilidade. Aí com 18 anos eu falei, isso que não tem como escalar, enquanto a gente ser funcionário, né? Então você não tinha plano de carreira. Então eu resolvi partir para as multinacionais. Então fiz entrevista, passei, então eu fiquei mais 10 anos trabalhando em empresas multinacionais, mas ali quando eu estava próximo aos 30 anos, eu falei, você tem um teto de salário, né? Você tem um teto de salário, um teto de cargo. Eu falei, eu acho que tem uma outra forma de ganhar dinheiro. E na época, um amigo do meu pai precisava de um trabalho que fosse feito de contabilidade antiga. E ele me contratou para fazer, eu fazia fora do meu expediente e deu muito certo. E aí ele falou assim para mim, ó, você devia empreender na contabilidade, você é um diamante bruto. Se você for para esse ramo, e é difícil, né? Porque às vezes quando você está trabalhando para empresas grandes, é um mundo muito gigante. E aí, quando você vai começar no escritório de contabilidade, é tudo muito pequeno, né? Então, o cliente fatura R$ 2.000, aí você tem, quanto a empresa fatura R$ 5 milhões no único dia. Então, era muito diferente. E foi a minha esposa que me ajudou muito. Ela me apoiou muito para se tornar empresário de contabilidade. E aí, fiz essa passagem. Não foi fácil, né? Eu sofri muito no primeiro ano, porque viajava muito e do nada você estava ali tendo que negociar com clientes muito pequenos, honorários de R$ 100, R$ 50. Tinha alguns clientes grandes também, mas você tinha muita negociação complicada. E aí com mais ou menos ali 42 anos, 41 anos de idade, há um ano atrás, eu cheguei no topo, porque eu já estava com escritório próprio, num condomínio em Campinas muito famoso, Swiss Park, e eu falei, não tem mais nada para crescer. Estava muito feliz, a minha base de cliente sempre foi muito boa, sempre foi muito fiel a mim, sempre me indicavam. E aí, sabe quando você se acha a maior pessoa do planeta? E aí eu resolvi me arriscar. Falei, vou começar a entender como é o mundo da contabilidade, porque eu nunca tive amigos contadores. Como eu gosto de me vestir muito bem, e os contadores não, então eu não tinha identificação. Então toda a imersão que eu ia, era todo mundo complicado na forma de se vestir ou se cuidar, e aquilo me incomodava bastante. Mas eu resolvi sair. E quando eu saí, essa foi a minha surpresa, porque eu vi que eu era muito pequeno. Assim, eu era um cisco de areia perdido que ninguém sabia, entendeu? Porque daí você começa a ver que tem empresários de contabilidade gigantescos, com 5, 10, 15 escritórios, faturando 5 milhões mês. Então tem gente muito grande. Aí eu falei, calma aí. Então eu criei um mundo, uma redoma, que nem existe essa redoma. Sim. E num desses eventos eu conheci o Johnny. O Johnny, ele foi a contabilidade facilitada, era o evento da contabilidade facilitada, e o Johnny era palestrante. E todo mundo ficava falando do Johnny. Eu nem sabia quem era Johnny. Ele já tinha 200 mil seguidores já, e era todo mundo falando Johnny, Johnny. Eu falei, nossa, mas quem que será que é essa pessoa?
Entrei no Instagram, Contador das Estrelas. Eu falei, nossa, o cara é grande, né? Mas ao mesmo tempo eu achei ele ridículo, na forma ali de se vestir, o topete, tudo um negócio. E a hora que ele entrou, foi a pior parte. Porque ele entra com música, né? Show de luzes, sim, parece um show. Falei, cara, que cara ridículo. E ele entrou, tava na primeira fila, ele fazendo todo aquele show dele de chama. Eu falei, meu Deus, eu não tô aqui. Eu não tô aqui, eu queria ir embora, na verdade. E eu até ia embora um dia antes, porque a minha esposa estava no hospital. E aí eu liguei para ela e falei assim, ó, eu acho que eu vou embora, tá chato aqui. Ela falou, olha, acho melhor você não ir. Porque toda grande mudança da nossa vida, um de nós está no hospital. Então, ou seus filhos, ou eu. E se eu estou no hospital, pode ter uma virada na sua vida. Eu fiquei por causa dela. Sempre a Fabiana, né? E aí, ali no meio da palestra, eu nem queria ouvir ele, porque eu achava aquilo ali totalmente apelativo. Ele subia no palco, descia do palco, um showman. Mas aí ele falou a frase, né? Que essa frase que deu um curto-circuito na minha cabeça. Que ele falou assim... eu posso saber muito menos do que vocês, mas eu tenho a coragem de empreender e ser um contador com resultado. E quem não passa pelo ridículo jamais vai viver extraordinário. Ali, eu virei ele. Eu fazia chama, eu fazia pirueta. Não, eu falei, opa, realmente, ele tem sentido. Né? Porque hoje na internet, muitas vezes as pessoas reclamam dos conteúdos. Mas eu falo, cadê os gênios que não resolveram se levantar para começar a fazer? Exatamente. Então, criticar é muito fácil. Mas estar no lugar dessas pessoas, as pessoas não querem. Então, por que você critica se você não quer tomar esse lugar? E ali eu fiz uma cartinha para ele. Uma cartinha? Fiz, porque o Espírito Santo falou assim para mim, né? Ele vai ser seu mentor. Eu nem sabia o que era clube, eu não sabia o que era Fire, eu não sabia o que era absolutamente nada. Fiz a carta, na época eu não falava, isso aqui era quase impossível de acontecer. Então teve que ser uma carta, porque jamais eu chegaria até ele para falar qualquer coisa. Fiz a cartinha dizendo que eu tinha muita vergonha, vai vendo isso. E aí eu queria que ele fosse meu mentor e deixei meu número de telefone. Porque eu falei, em cima dos meus 1,90 m, tô na primeira fila. Acabou a palestra, 2 passos, eu tô nele. Sim. Mas a hora que acabou a palestra, todo mundo foi em cima dele. Porque as pessoas já o admiravam, né? E o Espírito Santo falou para mim, vai pro outro lado do palco. Como veio muita muvuca em cima dele, os seguranças foram obrigados a trazer ele pro outro lado, onde eu estava. Eu só consegui colocar o papelzinho. Eu não conseguia falar com ele. Nossa. Dei o papelzinho, o Gui me ligou 2 dias depois, apresentou o Fire, e aí eu entrei. Eu nem tinha condição de entrar. Não, eu sentia que era aquilo que eu tinha que fazer. Não, imagina, se eu fosse questionar, eu não entraria, porque eu não tinha condições financeiras de entrar, né? Era muito alto o ticket do Fire quando eu entrei. Para mim, naquela época, era muito alto. Mas isso eu falei, um ano atrás. Um ano atrás, julho de 24. 9 de julho de 2024. Mas eu falei sim, aí o Gui falou sim, porque eu acho que ninguém nunca, sem conhecer, sem passar por algo do Johnny, tinha fechado tão rápido. Falei sim, eu vou ligar para ele porque ele não vai acreditar. E ali o Johnny me ganhou, porque ele atendeu esse telefone e ele falou, ó, sua vida muda a partir de hoje. E ele nunca largou minha mão, nunca. Todas as vezes, me emociona até de falar, porque a questão que o mentor tem na sua vida, quando a gente aceita mentorar, de fato é como se a gente estivesse adquirindo filhos. E o Johnny, eu posso ligar para ele aqui agora. Se ele não tiver em nenhuma reunião, ele vai atender. Ele sempre me atendeu, ele sempre me retornou, ele sempre me deu ideias. E ele sempre acreditou muito mais em mim do que eu mesmo. Porque eu paguei o Fire com 17 dias. A gente está falando de R$84 mil. Né? Então, nossa, com coisas que ele me falou, Rodrigo, faz isso, isso e isso. Eu executei, em 17 dias estava pago. Então, ele para mim é uma pessoa muito importante na minha trajetória e eu nunca vou deixar de falar dele, porque não tem outro meio de eu estar onde eu estou hoje, né? E aí foi, tanto na primeira mentoria dele comigo, ele falou, você vai ser palestrante e você vai ser mentor. Eu dei risada da cara dele, óbvio, porque eu não me comunicava muito bem, não falava muito bem. Então eu falei, como que isso vai acontecer? Ele falou, e não vai demorar. E isso, em janeiro, eu já comecei com a minha mentoria.
Então, tipo, 7 meses depois, eu já estava mentorando. Então, fazer essa virada para a área de educação não foi fácil. Porque escritório, a gente é apaixonado pelos nossos clientes, né? Não tem como. O cuidado, o zelo. Graças a Deus, eu sempre tive a Camila, que é a minha sócia, braço direito. Ela cuida de toda a operação do escritório. Então, ela que comanda o escritório. E quando eu fui fazer essa virada, eu chamei ela. Falei, ó, você tem certeza que a gente tem que fazer isso? Porque eu não vou ter tempo de cuidar da contabilidade da área de educação. E ela apoiou, e hoje está, né? Tanto que o escritório é de 2 andares, a parte de educação fica acima e a parte da operação fica abaixo. Então ela toca 95%, poucas coisas que eu me envolvo ali, mas clientes maiores, alguma outra questão que precisa da minha estratégia, mas o resto tudo ela que cuida. Então Sim. ninguém é bom sozinho, né? Então você precisa de fato de pessoas, senão você não vai conseguir crescer. Sim. Aquela pessoa que ela acha que ela vai crescer sozinha é impossível. Então ela precisa de fato entender quem estará comigo. Exatamente. Né? Porque senão você não vai crescer. E essa frase, quem cuida do ordinário vive o extraordinário, como que ela surgiu? Ela surgiu, na verdade, com o meu pessoal de marketing. Por quê? Eu sou uma pessoa que aparento ter status, ser uma pessoa que só gosta do bom e do melhor, mas eu sou muito simples. Meu prato favorito é bucho. Bucho? Não, eu amo dobradinha. Então, eu sou uma pessoa que se eu tiver que sentar na sarjeta e comer marmita, para mim não tem problema nenhum. E eu sempre gostei da minha casa, da minha família, da minha esposa. Ela me ensinou muito enquanto pessoa. E eu acho que atrás do holofote, que a Fabiana fala uma frase que é extremamente importante. Apertar a bochecha dos outros é muito fácil. Quero ver apertar dentro de casa. Então eu sempre fui condicionado a ser uma pessoa amável, cuidadosa dentro da minha casa, que era o ordinário, que é o que ninguém vê. Né? Ninguém vê como você é na sua casa, a forma que você chega, como você trata os seus. E a Fabiana sempre foi. Às vezes eu estava estressado, ela falou, opa, estressado por quê? Está na sua casa, com a sua esposa. Ela é psicóloga, Fabiana? Praticamente. Essa hora, quase aí. Ela é pedagoga, mas ela morou muito tempo em comunidade de vida. Então ela foi primeiro da Toca de Assis e depois ela morou na comunidade Canção Nova. Então ela era missionária. Então acaba tendo muito estudo sobre a mente humana, né? Então ela é uma mulher excepcional. E aí eu falei, então eu sempre cuidei desse ordinário. Para mim, as coisas simples vêm em primeiro lugar. O perguntar o nome de alguém no restaurante, o cumprimentar todas as pessoas que estão numa sala. Isso é o ordinário que todo mundo tinha que fazer. Porque aí você vive o extraordinário. Daí as pessoas te respeitam, as pessoas enxergam que você de fato olha para as coisas pequenas. Então o seu time passa a te admirar, porque você desce, né? Eu falo para todo mundo, a liderança, ela nada mais é do que uma passagem. Somos todas pessoas, vamos todos para o mesmo buraco, todo mundo vai para baixo da terra. Então não tem essa questão de você ser melhor que alguém, ninguém é melhor que ninguém. Você pode ter um posto maior que de outra pessoa, mas no final do dia, todo mundo é igual. Então eu sempre fui assim no escritório. Falo para eles, podem me xingar, podem gritar comigo, óbvio, no sentido normal da coisa. Então, minha porta é aberta para qualquer reclamação. Então, é esse ordinário que eu vivo, que ninguém vê, por isso que eu acredito que eu acabo vivendo o extraordinário. Uau, que incrível. E essa transformação foi de um ano para cá. Você já tinha resultados no seu escritório? Quantos clientes você já tinha? Como que funcionava? Não, eu tinha uma base de uns 300 clientes. Eu era muito... Eu sempre tive a sorte de não ter um escritório nichado. Então, eu trabalho para todas as áreas. E a minha mentalidade de vir de multinacional, então o slogan da Direciona sempre foi eu cuido do pequeno como se fosse grande. Então, todas as métricas das grandes empresas, eu trazia para as pequenas empresas. Então, eu sempre cuidei do cliente de uma forma diferente, né? E aí, quando eu tive que fazer essa transição, vamos dizer, porque o que me leva a fazer a transição? Porque todo mundo precisa entender qual que é o seu propósito. Você tem que ter um propósito na sua vida. Então a gente tem que se olhar para isso, e era uma coisa que eu não olhava. E aí, numa imersão do Thiago Brunet,
que é um outro mentor meu, o Thiago falou, qual o seu propósito? O que você quer? Como você quer ser lembrado na vida? O que você vai deixar, além de ser pai, de ter família? E ali eu falei, impactar a vida de pessoas. E aí, tanto pessoas de casa de time, como pessoas mudar a mentalidade de empresário. Porque eu sempre cuidei dos meus clientes e dei muita ideia para eles, mas eu nunca cobrei para aquilo. Eu sempre achei que era minha obrigação, enquanto contador, ajudar os meus clientes. E quando eu vejo a área de educação, eu falei, opa, então eu posso ganhar dinheiro com isso, mas eu também posso multiplicar talentos dentro do escritório. Quando eu entro para o Fire, eu tinha em torno de 4 ou 5 funcionários em julho de 2024. Hoje eu tenho mais de 20 funcionários, mais de 20 pessoas na equipe. Então, por quê? Eu entendi que a bênção, quando Deus ele escolhe você, é porque ele quer que você multiplique. Então, ele não escolhe uma pessoa porque ele quer que aquela pessoa tenha sucesso financeiro. Porque aquela pessoa vai trazer mais pessoas para terem qualidade de vida. E essa foi a minha chave. Então, eu acho que eu cresço, porque quanto mais eu cresço, mais eu ajudo. Para mim é uma métrica, que nem eu amo sapato. Eu tenho, só de tênis, eu tenho uns 45 pares de tênis. Toda vez que eu compro um, eu tenho que dar outro embora. Então, essa mesma métrica, eu falei, opa, eu posso fazer isso. Então, hoje eu tenho um time que eu consigo valorizar, consigo dar plano de carreira, a gente está sempre investindo em pessoas, porque se você olhar, financeiramente eu ganho menos de quando eu comecei. Mas, emocionalmente, eu sou muito mais feliz do que antes. Porque aí eu consigo, de fato, transformar a vida do meu time e a vida dos empresários. Hoje são 27 alunos na mentoria, né? Que legal, uau. E essa transformação, quem olha, quem vê o seu Instagram, é uma transformação radical mesmo. Você emagreceu, seu rosto mudou, o seu posicionamento mudou, sua postura, sua fala. O que você precisou fazer para tornar o Rodrigo que é hoje? Olha, aqui a gente pode falar tudo? Pode, claro. Eu falo assim, eu só não fiz pacto com o capeta. O resto eu fiz de tudo. Porque às vezes as pessoas falam assim, né? Emagrecer é fácil. Mentira. Pra você ter uma ideia, chegou uma época que eu tinha 11 profissionais de saúde comigo. De fisioterapeuta, dentista, metabolista, nutricionista, médico de postura, personal de corrida, personal de força de corrida. Tinha um monte de gente. Então, cheguei a investir muito pesado para mudar. Personal style. Então, quem fala que só vai na academia e faz uma dieta, é mentira. Se você não investir de fato em tudo que a tecnologia, a medicina oferece, esses dias até teve uma influencer que estava falando isso. Você acha que esse corpo é adquirido só na ginástica? Não. Aqui tem não sei quantos mililitros, não sei do que, e isso de fato. Então, eu peguei os profissionais da área, eu tenho fono, Thaís, eu amo ela. Tem uma fono que cuida de mim, eu tenho uma pessoa que me ensina a ter postura para falar, eu tenho uma outra pessoa que me ensina a palestrar. Então, eu contrato pessoas. Então, eu não vou chegar aqui e ser hipócrita de falar, não, só fiz dieta. Não, de fato, eu entendi que eu precisava investir em mim. Então, quando tem aquela métrica que o Joel fala, né? Primeiro sua saúde, depois sua família e por último o trabalho, minha saúde significa eu, Rodrigo. Porque se eu não estiver bem em todo o quesito, eu não tenho como manter o resto. E aos 8 anos de idade eu vi um comercial que sempre eu cuidei do que você via. Não sei se, não, com certeza não deve ser da sua época, mas era sede não é nada, imagem é tudo. Era um comercial da Sprite. Então a Sprite vinha geladinha, ela descia no copo. Então, talvez porque ela não era um refrigerante que todo mundo queria. Na época tinham poucos e a Coca era muito famosa. Então ela teve que criar um meio de se tornar interessante a toda uma população. E ali eu falei, desde pequeno, quando minha mãe ia comprar roupa, a gente não tinha muita condição. Eu preferia uma camiseta boa a 10 camisetas mais baratas. Porque a imagem vem de primeiro. Então não adianta, porque você não investir em você e você não se posicionar enquanto pessoa, as pessoas não vão pagar o preço. Pode ser que você não tenha tanto conhecimento,
Mas, não é o Johnny que diz, o mais conhecido vence o melhor. Eu ouso e digo e falo para ele, o mais bem vestido ganha do outro. Porque não tem jeito. Se a sua imagem chegar primeiro, a pessoa já compra sonho. Então ela já compra uma imagem. Então é muito mais fácil de ser vendido. Então hoje, óbvio, não tenho mais essa quantidade de pessoas, porque eu cheguei já em 10% de gordura, então já consegui a minha meta aí, mas tive que fazer um trabalho muito forte com muitos profissionais para chegar onde eu estou. E qual foi essa virada de chave para você fazer toda essa transformação? O crescimento, porque eu falei, como que eu vou crescer se eu não tenho imagem? Eu não sei falar Mas direito. isso foi depois do Fire? Tudo depois do Johnny. Depois do Tanto Johnny. tem até no YouTube. É o antes e depois do Johnny. No YouTube, lá no canal do Johnny, tem um podcast meu de Campos do Jordão, do ano passado. Quem assistir vai se chocar. Porque a pessoa fala, não é a mesma pessoa. Não tem como. Eu tô travado, tô fechado. Eu não tinha essa identificação. Porque como que eu ia me tornar mentor, estar nas redes sociais, se eu não conseguia nem me expressar? No começo, para você ter uma ideia, os meninos colocavam para mim teleprompter, que eu não conseguia, eu tenho dificuldade de decorar texto. Eu funciono muito bem aqui, ó. Você perguntar, vamos, eu respondo o que você quiser. Mas se você me engessar para eu falar sobre algo, a minha mente é igual a da Dory do Nemo. Eu sofro de perda de memória recente. Não consigo. Aí chegou uma época que comecei a gravar com a passagem na tela. Ficava horrível. A hora que vi o vídeo, falei, gente, isso tá terrível. E a minha equipe falava, Rodrigo, não vai dar assim. Eu sei que você quer facilitar. Eu falei, então, gente, é o seguinte, soltem um assunto. E aí começou a dar certo. Para isso eu tive que cuidar da postura, cuidar da voz, cuidar do que eu falava. Tomar muito cuidado na rua com a forma que você trata, né? Porque às vezes você tem que ser educado 24 horas. Porque se você tem que ser você no seu ordinário. Então não adianta eu na rede social falar bem ou a falar sobre pessoas, chega eu não trato meu time bem, por exemplo. O que adianta eu ser uma pessoa na rede social e outra pessoa fora dela? Então esse cuidado todo eu tive que tomar, porque senão eu não escalaria o escritório, muito menos a mentoria. Sim. E vocês estão vendo, né, que esse podcast está assim por trás mesmo dos bastidores. O Rodrigo, assim, tá revelando o que fez em apenas um ano ele se transformar. Ele se transformou. Depois ele vai falar as redes sociais dele aqui. Vocês vão descer o feed para ver o que aconteceu. Foi uma mudança, assim, radical de postura, de fala, de posicionamento, de resultados. E tem muitas pessoas que me procuram por posicionamento digital. Fala... Começa a ver nas redes sociais uma nova postura. E é isso, gente. Não é dom, não é algo que uns nasceram para fazer e outros não. É treino. Tudo é treinável. Tudo é treinável. O que tem que ser importante é o seu sonho. Aonde você quer chegar? O que você precisa fazer para alcançar esse sonho? Se desenvolver, emagrecer, melhorar a comunicação, melhorar a postura. Então é isso que a gente precisa ver. Qual é o seu sonho? O que você precisa fazer para alcançar esse sonho? A visão tem que ser maior que a condição. A visão do Rodrigo foi muito maior que a condição financeira e acho que a principal, a condição mental. Porque naquela época ele era o menos provável. Não, até hoje eu sou menos provável. Não. Eu tô no Energy, toda hora eles ficam surpresos com as coisas que eu arrumo, entendeu? Porque no Energy é um clube ouro do Johnny mais seleto, né? Sim. E todo mundo ali é maior do que eu. Mas eu, como eu sou um bom aluno, eu executo as coisas com muito maestria. Porque como eu tenho o Johnny como mentor, por exemplo, eu sou o único clube que está sendo lançado com 11 mentores. A hora que eles viram o lançamento do meu clube, como assim? Você já lançou com mentores? Cara, o Johnny é como? Por que meu clube não vai ter mentor? Só eu sou a Estrela do Oriente? Então tem muita gente boa, que são minhas amigas, que toparam a ideia, que eu vendi primeiro para elas a ideia. Eu gostaria que vocês mentorassem dentro do meu clube. Todas aceitaram, então eu já lanço o clube com 11 mentores, falando de 21 assuntos.
Então, quem entrar para o meu clube, a pessoa ela tem um leque de opção de profissionais altamente gabaritados, não só o Rodrigo. Eu vou falar sobre alguns temas, mas eu não vou falar sobre tudo. Porque quem acredita que domina tudo não faz nada, na verdade, né? Então, eu vou até o final, entendeu? Eu dou o meu máximo, eu não perco nenhuma oportunidade. Tem uma historinha que podem procurar na internet. O Bill Gates teve um dia que ele foi fazer uma entrevista para uma rede de televisão. E aí a repórter perguntou para ele: o que te fez tão bilionário, sendo um dos homens mais ricos do mundo? Aí ele pegou um cheque em branco e entregou para ela. Ela se sentiu ofendida, ela falou: não, eu não quero. Ele falou assim: estou te dando um cheque em branco, coloca quanto você quer nesse cheque. Eu tenho o dinheiro que você quiser para pagar. Ela devolveu para ele. Ele falou para ela: estou tentando te explicar o porquê que eu sou um dos homens mais ricos do mundo. Novamente ela se sentiu ofendida e rasgou a folha do cheque em branco. E ele falou para ela: é por isso que eu sou um dos homens mais milionários, porque eu nunca perdi uma oportunidade. Você perdeu a oportunidade de ser uma das jornalistas mais ricas do mundo. Porque o dinheiro que você colocasse aí, o que você escrevesse aí, o cheque ia compensar e ia direto para sua conta. Então, eu não perdi nenhuma oportunidade. E nessa trajetória de um ano, eu não perdi nenhuma oportunidade. Todas as oportunidades que me apareceram, eu não vou dizer para você que eu queria, que eu estava bem, que eu estava super feliz de fazer. Meu time sabe disso. Tem vezes que eu reclamo de gravar, que eu não quero gravar, mas eu não sou criança, então eu preciso fazer o que o adulto tem que fazer. Então eu falo para eles: vamos nessa. Então eu não perdi. Mesmo não querendo, eu executei aquilo que era para eu fazer. Uau! Incrível! Eu tô aqui encantada com tanta história, com tanta transformação. Eu nem imaginava a pessoa que você é. Parabéns! Estou muito feliz. E, gente, não sei se vocês perceberam aqui esse café. Hoje estamos com um café aqui no Por Trás da Marca. Doce Amor é uma das mais novas apoiadoras aqui do Por Trás da Marca. E ela faz eventos corporativos. A gente está falando muito em mentorias, cursos. E você que precisa de um café corporativo, olha, está super aprovado. É tudo com muito cuidado, muito gostoso. E não deixem de conhecer. Depois eu vou deixar aqui nas legendas, na descrição do vídeo, o arroba do Doce Amor Festas. Vamos lá, então, que tem bastante coisa ainda, viu? Tá só começando. Quais foram os maiores desafios para essa transformação ocorrer, Rodrigo? Eu acho que me convencer. Que é muito difícil. É muito difícil você... Na época, quando eu comecei o regime, por exemplo, eu estava com 32% de gordura. Eu perdi 48 quilos de gordura. Então, você vê, você achar que o processo é muito longo, eu falei: é difícil. Eu acho que é a decisão de iniciar. Então, para mim, eu acho que foi o pior, assim. Então, todas as vezes, vai gravar, aí eu vi o vídeo... Eu achava horrível. Aí eu falei: então é encontrar métodos de executar o que você precisa. Então eu não me pesava, por muito tempo eu não me pesei. Por muito tempo, até hoje eu não assisto meus vídeos. Até hoje a minha equipe, elas sabem o que eles querem. Eles não têm, eu não tenho revisão de vídeo, isso vai subir, isso. Não. Eu confio plenamente neles. Então eles sabem. Esses dias, até o Mike, eu tive uma infecção ali no Missão Fire intestinal e não conseguia, ficava no banheiro o dia todo. E aí eu voltei depois de 3 dias correr. Aí meu personal vai e sobe eu na corrida, aluno depois de um problema gástrico, sei lá, minha equipe de marketing vai e replica no meu. Aí eu falei, não acredito que eles fizeram isso. Mas depois eu lembrei, eu falei: não, o que a gente sempre acordou foi que a rede social tinha que ser a verdade. Então, acho que sempre lutar com você mesmo do que precisa ser feito. E aí, eu acho que isso eu choro muitas vezes, não vou mentir, às vezes é muito difícil. Você tem que fazer algo. O meu relógio toca 4h20 da manhã. Então, imagina, 4h20 você tem que levantar todos os dias para ir treinar. Todos os dias eu não quero ir, mas eu não tenho escolha, eu tenho que ir, ponto.
Porque quem já foi obeso como eu, já cheguei a 180 quilos... 180? 180. Eu fiz redução de estômago. Então, é muito difícil você... É muito mais fácil você engordar do que você manter o seu peso. Então, não tem opção. Eu tenho que fazer dieta e tenho que treinar. Não tem saída. Então, a minha quase que sobrevivência para manter como eu tô. É a decisão. Que legal. Essa parte que você falou de todas as transformações, fono, personal, personal style... O que para quem assim tá nos assistindo não consegue fazer tudo o que você fez, porque foram muitas coisas e um investimento alto. Como começar? O que fazer primeiro? Começa a vender. Porque daí a venda vai te dar tudo que você quer. Eu detestava vender. Até hoje, para mim, é algo muito difícil de fazer. Para mim, a venda, o Johnny sempre ele pega no meu pé sobre isso. Mas, para você fazer o que você precisa de dinheiro. Tudo hoje você tem que pagar. A partir do momento que você começa a vender, e nós profissionais liberais, empresários, o que nós temos é isso. Então ninguém segura, a gente não tem um limite. Você não tem um limite dentro do seu escritório. Você pode vender para um cliente por mês, como você pode vender para 100. Depois você resolve como internamente você vai resolver lá dentro. Então todos os profissionais, eles não têm limite de venda. Então foi o que eu entendi. Eu preciso me vender. Eu não tenho saída, porque senão eu não vou conseguir executar tudo. Então, o primeiro passo meu foi escalar a venda, porque aí eu consegui executar. Mas se tivesse que escolher, como você colocou na sua pergunta, em segundo, depois de ganhar dinheiro, eu iria para algum educador físico. E hoje, as pessoas têm muita desculpa. Hoje tem muito profissional muito bom que faz só online. Ele faz tudo por foto, você vai gastar aí, acho que se eu não me engano é R$120 por mês, vamos ser sinceros, é um valor irrisório para qualquer empresário. Sim. E ele cuida de você enquanto você não tem condições para contratar um profissional todos os dias ali com você do lado na academia. Então, tudo tem um início para fazer. Não consigo me vestir? Tem vários influencers dentro da rede social, que você tem como, dentro das fotos deles, adequar seu corpo, sua altura, seu tamanho. Então, não tem desculpa. A rede social, eu acho que ela te traz muita informação. E então, personal trainer ou, de repente, até contratar um vídeo explicativo para conseguir desenvolver os exercícios. É assim, se você não tem disciplina, compra disciplina. Exatamente. Eu também não sou muito da atividade física também. Não era? Não, eu estou fazendo. Mas eu vou pegar no seu pé a partir de hoje. Você que me trouxe aqui. Obrigada, eu agradeço. e assim, não tem outra opção. Para performar, para alcançar o próximo nível, você precisa cuidar do corpo. Não tem para onde fugir. A gente teve uma palestra com o Joel J e ele falou isso. Não tenho na minha rede de pessoas que sejam gordas. Se a pessoa não... O rendimento dela tá ligado ao peso. Ele falou isso pra gente. Então, vocês que ainda não cuidou do corpo, cuide urgente. Porque vocês podem não estar mais sentados nessa cadeira. E ele falou, isso é real no meio do high ticket. Porque eles estão analisando muito do que eles compram por quem a pessoa é. Porque ele fala, como você vai falar sobre alto rendimento se seu corpo não transparece o alto rendimento? Então, começa em você e seu corpo é você. Ali eu falei, graças a Deus que já faz tempo que eu iniciei. Porque senão era mais uma coisa para executar. E essa questão que você falou de não perder oportunidades. Como que é isso? Quais oportunidades assim você não perde? Até mesmo para quem está assistindo isso, é um grande insight, é algo poderoso de estar em mentorias ou até mesmo palestrando ou no escritório de contabilidade. Como que é esse não perca oportunidades? Vou dar um exemplo muito simples. Você fez há poucos dias, dia 19, você fez seu evento. Sim. Você convidou um monte de gente. Sim. Alguns não foram. Sim. Às vezes a chave da virada da pessoa estava lá. Então você fez um convite, é uma oportunidade. Por que a pessoa não foi? Às vezes ali no seu evento ela conheceria a pessoa que ia mudar a vida dela. Então, oportunidade, às vezes, vai bater através de um convite para o evento, de um trabalho, de conversar com alguém novo. As pessoas não querem isso.
Elas querem o confortável. Ah, não, eu não sou muito próxima da Pri, por que eu vou no evento dela? E às vezes perdeu a chance. Porque eu falo assim, ó, Deus só tem um plano. Deus não tem 2 planos pra gente. Ele já, desde que desenhou a gente, ele já sabe qual que é a sua história de salvação. É você que tem que ir atrás da sua história. Não é Deus que vai te encaminhando para ela. E às vezes passaria pelo seu evento a mudança de chave da pessoa. E ela não foi. Então, oportunidade é isso. Alguém te ligar, qualquer convite que for feito. Quando o Johnny fala, você vai palestrar aqui no Star. Internamente, dentro de mim, era não de jeito nenhum. Minha equipe sabe disso. Quase eu desliguei o telefone na cara dele. Mas eu falei, oportunidade, eu preciso falar sim. Então é sempre sim para tudo que vier. Ah, vamos no aniversário do primo de 3º grau. Vai. Ah, mas não aconteceu nada lá. Será? Será que não ficou uma sementinha plantada? Quantas vezes já aconteceu com você? De você ir num evento, meses ou anos depois, alguém ligar para você. Pri, eu lembro que eu conversei com você sobre isso. Você tem como me ajudar nesse problema? Se você não tivesse ido. Então, oportunidade é qualquer coisa. Qualquer convite, estar aberto a tudo. Pensa assim, ó, solteirão ou solteirona que tá doido para casar ou namorar. Não perde nenhuma oportunidade? O empresário tem que ser dessa forma. Legal. E essa parte de vendas, você falou que o Johnny te deu aí uma chave do sucesso para 17 dias você pagar o Fire. O que você fez? Revela aí os bastidores pra gente. Porque a gente tem uma carteira de contabilidade, né? E ali eu sempre tive medo de aumentar o honorário. Eu achava que já estava muito tempo, era querendo horário. Então o Johnny me fez 2 coisas. Ele falou, ó, reajusta 25% todo mundo, sem exceção. E aqueles que mais derem trabalho, você reajusta mais. E serviço extra que você não cobra. Isso que eu fiz na carteira. Eu achei que eu ia perder metade do escritório, mas eu estava disposto a fazer. Eu perdi 2 clientes só. Então foi muito bom eu ter tomado essa atitude, porque às vezes a gente não sabe o valor que nós temos para as pessoas. A gente limita muito o nosso valor. E os clientes, imagina, de 300, 298 aceitaram. Então, de fato, eles entenderam que eu tinha aquele valor. Fiquei pensando, né? Podia ter aumentado um pouco mais. Mas eu segui a orientação do mentor. E realmente tinha muitos honorários ali dentro do escritório, estava muito defasado. Que a gente tem essa dificuldade. Para quem não é da área comercial, a gente tem muita dificuldade de cobrar. Ou às vezes a gente põe você vai fazer um serviço, aí você coloca lá, vou cobrar X mil reais para isso daqui. Vem a pessoa, fala, não quero pôr preço no seu trabalho, mas eu queria pagar 50% a menos. Eu digo para as pessoas, não aceita, eu não aceito. Por quê? Virá a oportunidade de alguém que vai pagar 100%. Porque se nós não confiarmos em nós mesmos, ninguém mais vai confiar. E a sua confiança está na hora da venda. Eu demorei para aprender isso. Porque eu era de dar desconto. Não, para fechar, coitado. Às vezes ele não tem tanta condição assim. Não pense assim. Se torna interessante. Porque senão você fica interesseiro. Só em questão de ganhar dinheiro. A pessoa vê, hoje tem... Às vezes você vai vender algo, você já cobra o Pix. Às vezes você não está com problema financeiro nenhum. Mas para quem está comprando o seu serviço, fala, que desespero. Será que essa pessoa vai entregar mesmo? Já começa a criar um monte de dúvida na cabeça da pessoa que nem tem, mas é a sagacidade de fazer a cobrança. Então hoje, quando eu vou vender meu clube, por exemplo, eu não peço para a pessoa responder na hora. Termina a apresentação, se tem alguma dúvida, né? Então eu queria fechar. Eu falei, não, você não vai fechar hoje. Você vai pensar, vai falar com a sua esposa ou com o seu esposo, ver se faz sentido, se tocou no seu coração, e se isso fizer sentido, você vai me procurar. Eu nunca vou ligar para você. Eu nunca ligo. Até hoje, todo mundo que eu ofereci, só um não me retornou. Todos os outros retornaram e fecharam. Porque se você tem que acreditar no que você está vendendo. Se você acreditar, automaticamente quem está comprando tem o conforto do que ele está comprando. Fala, não, eu estou comprando de fato o serviço e o serviço dela é muito bom. Então, para qualquer coisa que vai fazer, determinou o valor, execute.
Tem coisa pior, que às vezes tem evento que eu compro, você compra lá no primeiro lote. Sei lá, R$ 900 para você ir numa imersão. Aí quando tá chegando próximo, que ele não conseguiu lotar o evento, ele vende por 300. Gente, e quem pagou os 900? Exatamente. Eu acho isso tão chato, então eu falo, reduz o tamanho, mas atende só, não baixa o preço. Então acredita em você, isso gera muita credibilidade. Não é fácil, mas é um caminho. E uma segunda dica que fica, todo mundo tem seu nicho. Às vezes a gente fica pensando que só o gigante vai alcançar ser mentor, só o gigante pode vender educação. Tem um monte de gente que admira você. Tem muita gente que é seu fã. Todo mundo tem seu nicho. Então, vai vender para quem te admira. Tem muita gente que não gosta de você, muita gente, mas tem muita gente que te admira. Então, presta atenção nessas pessoas que seguem você. Todas elas vão comprar. Legal. Uau. Gente, não sei se você sabe, mas a gente tem um quadro aqui fixo chamado Por Trás da Porta. Uau, Está preparado? Isso. Vamos lá. Mas antes eu quero fazer um agradecimento aqui especial aos nossos patrocinadores aqui do Por Trás da Marca. Sem eles seria impossível levar essa mensagem aí a muitas pessoas. É o que eu sempre falo, quando a gente grava um podcast, a gente deixa um legado. Porque daqui a alguns anos os seus filhos vão estar assistindo e vai falar, nossa, meu pai fez tudo isso, olha o tanto que meu pai se transformou. E pra gente é um orgulho, é uma felicidade. Então o podcast ele é isso, é deixar a sua marca para sempre, é um legado. E a FTP Contábil, que é uma contabilidade estratégica para o seu negócio, muito obrigada. A Vértice, que ela faz regularização de áreas de imóveis. Então ela aqui no estado de São Paulo e no Brasil, ela é referência nisso. A N Formatos, que é a tapeçaria dos milionários, curioso, milionários, mas assim, você já se sentiu abraçado por um sofá sob medida? Então a N Formatos, ela leva propósito e união para sua casa. E agora a nossa nova patrocinadora, que é a Fusion, administradora de condomínios. A Fusion, ela recentemente teve essa fusão aí que ela uniu duas potências no mercado de administração de condomínios e hoje vem fazendo também um diferencial no estado de São Paulo, em Guarulhos e muito brevemente no Brasil todo. Então, para quem quer responsabilidade, administração correta no seu condomínio, fale com a Fusion. Vamos lá? Vamos. Esse quadro fixo, Rodrigo, só para você entender, ele está relacionado ao por trás da marca. O que é o por trás da marca? Os bastidores, onde ninguém vê, onde ninguém sabe quantas lágrimas foram derramadas, onde todo mundo acha que foi sorte e atrás de sorte existiu Deus, existiu fé, existiu propósito, renúncias. Então esse é o nosso quadro fixo, para que todo mundo conheça um pouco quem é você de verdade. Deu medo agora. E é uma porta aqui mesmo, né? É uma porta, que exatamente. legal. É um microfone e uma portinha. Qual foi a maior transformação que Deus fez na sua vida? Meu casamento. Seu casamento? Porque tinha uma vida, eu não tinha como casar. Seria impossível casar, que a minha vida bem destruída da forma que eu fiz. E Deus me deu uma mulher totalmente pura. Fabiana, a virgem, uma mulher fantástica. E a Fabiana tem uma frase, quando a gente casou, que ela dizia, o amor é uma decisão. Porque a gente namorou, noivou, casou em apenas 6 meses. Então ela decidiu me amar. Não tinha como ela se apaixonar por mim. A gente não viveu uma história de amor. A gente viveu uma história de decisão. Então, a minha esposa. E você decide amar ela todos os dias? Todos os dias. E como que é isso, decidir amar? Porque assim, o que é importante? O que Deus te deu? Porque o casamento, para muitos casais, a sua cama é o altar de Deus. Então, o casal, a bênção, quando se torna um, é o ato sexual. Então,
Então, se de alguma forma você não trazer essa importância de um para o outro, o beijo, o carinho, a atenção. Às vezes a gente briga também. Sexta-feira a gente quebrou o pau, eu e ela, por causa de uma unha que eu falei para ela não marcar e ela marcou. Mas aí sábado teve que fazer as pazes, olhar para as fraquezas e termina com uma noite de amor e tudo mais. Mas você tem que olhar para isso todo dia. É a coisa mais importante da sua vida. Não tem como um casal que não se dá bem. Por quê? O amor, a paixão, o tesão, tudo vai passar. Mas o respeito, o carinho, a admiração, isso não pode passar. E isso tem que ser cultivado todos os dias. Para a gente conseguir atingir essa alta performance, que é o que você tem buscado e tem conseguido, temos muitos traumas de infância. Muitas coisas que a gente precisa enfrentar, que a gente já viveu, e para alcançar a gente precisa ali tratar. O que você precisou tratar? Nossa, a falta de amor do meu pai. Foi muito difícil. Porque você crescer dizendo que você seria ninguém, né? Porque, imagina, para o meu pai sempre foi muito difícil, né? Porque meu pai nem me queria. Então, e ele desde pequeno, ele sempre me tratou muito mal, de sentido de nem olhar para mim. Então, eu lembro que quando eu estava na minha formatura, que eu achei que ele ia, que eu seria homenageado, ele não foi. E quando eu cheguei em casa, falei, pai, por que você não foi? Ele falou, o trabalho é mais importante. E isso para mim foi muito difícil, porque como você cresce não tendo o amor de seu pai, mas ao mesmo tempo também eu inverti, que eu busquei a admiração. E aí eu errei, tá? Porque quando eu cresço, eu também busco o trabalho. Tanto que eu não fui filho do pai dos meus 2 primeiros filhos. Eu executei a mesma coisa que meu pai era comigo. Eu não queria ficar com meus 2 primeiros filhos. Eu fui entender a minha paternidade quando o Heitor tinha 8 anos já. E aí Deus deu 2 novas gestações, que foi o Joaquim e a Helena. Então, foi cuidar desse não amor de pai. Isso para mim foi muito difícil. Foi um trauma, assim, que eu levei por muito tempo em terapia. E isso impactou nos seus resultados. Sim, olha, poderia ter acontecido bem antes dos 42. Né? Então, poderia eu ter essa determinação, essa credibilidade interna com 20 anos. Então, eu só acreditava numa parte, no profissional, no trabalhador, no operacional. Eu nunca acreditei no empresário. Então, há pouco tempo que eu acredito no empresário. Eu nunca acreditei no empreendedorismo. Tem um pouquinho mais de um ano. Eu só acreditava que eu era bom operacional. Por quê? O operacional, muitas vezes, não é visto. Porque o resultado que ele gera é difícil ter aplauso. Ninguém vai olhar e falar, você fez muito bem a contabilidade. É difícil acontecer isso, mas quem apresenta o resultado já é uma outra história, porque essa pessoa está na frente, ela que está falando sobre. Então, vejo que é por esse caminho. E qual a dor mais difícil que você já teve que transformar em força? Eu vou usar a última. Faz pouco tempo, outubro do ano passado, meu irmão já vinha passando por alguns problemas de mentalidade, ele teve esquizofrenia e ele estava dando muito trabalho para meus pais, muito trabalho. E eu lembro que eu já não conversava com ele há um ano e aí meu pai me ligou e pediu para que eu conversasse com ele. Falou, seu irmão não está bem, você precisa conversar com ele e eu tenho não sei te falar se é uma dificuldade, mas eu sou muito real. Ou eu gosto de você ou eu não gosto. Eu não vou te falar mentiras ou ser político com você. Eu sou eu. Então, por isso que gostar de mim é muito difícil. E aí eu fui até a casa dos meus pais e meu irmão, naquela loucura dele, no sentido que ele estava realmente doente, e eu tentando, por 2 horas, tentando falar com ele, olha, você precisa, Ricardo, se tratar. Não vou. Falei, você não vai? Você não vai se tratar? Falei, então tira a sua vida. Isso foi sábado. Ele se matou na segunda-feira. E porque eu falei para ele, entre enterrar meus pais e enterrar você, eu prefiro enterrar você. Eu nunca chorei pela morte do meu irmão, porque eu fiz tudo.
Desde a ajuda psicológica, a ajuda religiosa, a ajuda financeira, tudo que eu pude fazer para o meu irmão, eu fiz. Mas para você sair de qualquer vício, você tem que querer. Ninguém pode querer por você. E meu irmão não queria. Ele achava que aquela história dele, tanto com o álcool como com a droga, era realidade para ele. E aí foi difícil ver a dor do meu pai. Aí eu choro. Porque meu pai até hoje está destruído. Meu pai ele envelheceu em poucos meses, uns 20 anos. E isso me dói. Me dói porque ele amava demais meu irmão, né? E até levei ele esses dias para um retiro, que eu não... É difícil você ver seu pai definhar. Meu pai é um homem mineiro, super machista. Meu pai é o homem do futebol, tá. Aí você vê essa pessoa definhar, que meu pai sempre foi muito inteligente, trabalhador. Hoje meu pai não tem alegria de viver. E aí eu levei ele para esse retiro, e dentro desse retiro, Deus é tão maravilhoso que a pessoa que cuidou da tribo dele tinha perdido um filho com 4 dias. E ela virou para o meu pai e falou: você está chorando a morte do seu filho, mas você viveu com seu filho por 40 anos. Eu só tive 4 dias com meus filhos no colo. Será que você não está sendo muito injusto com Deus? Porque você viveu 40 anos. E meu irmão viveu muito com meu pai, né? E o meu pai, ele fala que tudo que... Porque ele projetou a minha vida na do meu irmão. Porque quem era para casar, quem era para ter filho, quem era para ter sucesso, era meu irmão, não era eu. Então imagine, eu dei 4 netos para ele, meu irmão não deu filho para o meu pai. Meu irmão casou, separou em menos de 2 anos. Sempre gerou muitos problemas. Então se meu pai pudesse trocar os personagens, ele faria. Então ver meu pai definhar é muito difícil. Dói demais porque como que alguém pode não olhar para o que ele tem? Eu falo isso para ele. Eu e a Débora estamos aqui ainda. Você tem 5 netos, porque a minha irmã tem um filho. E eu falo, não é possível que a gente vale menos que o Ricardo, né? Ele está bem melhor, mas ainda está voltando. Esse domingo mesmo, a hora que todo mundo saiu, e ele pôs na cabeça dele que eu também quero tirar minha vida. Então, ele colocou na cabeça dele. Então, ele estava em particular comigo, ele falou: Rodrigo, tá tudo bem mesmo, você não quer conversar? Falei: pai, tá tudo bem, eu só tô gripado. Mas ele tinha uma paixão muito grande pelo meu irmão, muito, e isso, pelo meu pai eu choro, pelo meu irmão não, porque eu acho que a gente vive uma geração muito de mimimi. Então, a gente passa a mão na cabeça de todo mundo. E se a gente parasse de passar a mão na cabeça e deixasse as pessoas enfrentar a realidade, porque eu falo para meus filhos, querem se drogar, querem fazer sexo sem preservativos, não tem problema nenhum. Vão assumir a responsabilidade. Eu não vou tê-los dentro da minha casa me roubando, estando mal, vomitando, fazendo loucura aqui dentro. Quer se drogar, lugar de louco é na rua. Por quê? Ninguém vai comer merda ou ser abandonado ou ser maltratado. A pessoa vai dar um choque na cabeça dela numa hora. Lógico, tem um percentual muito pequeno que a droga toma muito mais força do que isso. Mas eu acredito que na sua grande maioria, se não tivesse esse cuidado, tadinho, a droga fez, talvez de fato a pessoa tivesse uma virada de chave e falasse: não é essa vida que eu quero. Eu tenho um lar, tenho família, tenho pessoas que me amam. Por que eu estou me estragando a minha vida? E eu acho que meu irmão foi um pouquinho disso. Então, acho que é meu pai. Uau, forte. E se hoje você pudesse abrir uma porta e encontrar o Rodrigo de 10 anos atrás, o que diria para ele? Não desiste. Porque muitas vezes eu quis desistir. Muitas vezes. Não é fácil. Não é fácil você estar empreendendo e toda hora você ser colocado à prova. Isso é muito difícil. Mas eu nunca desisti. Porque tem uma coisa que... 2 coisas muito fortes em mim. Primeiro, a opinião de ninguém me abate. Ninguém. E eu não guardo mágoa de ninguém. Então, eu resolvo meus problemas muito rapidamente. Então, eu até brinco. De câncer, eu nunca vou morrer. Porque eu não guardo sentimento. Então, se eu tiver um desentendimento com você, eu vou falar na hora. Se a nossa relação tiver que acabar, vai acabar. Eu não tenho essa questão de ficar remoendo. Eu não tenho tempo para isso. Então, eu sou muito objetivo em tudo que eu faço. Então, eu diria, não desista.
Legal. O que ninguém vê, mas é essencial para manter o Rodrigo Leite de pé todos os dias. A minha adoração a Deus. Isso ninguém vê. Acho que poucas pessoas veem isso. Ali, antes de entrar no palco do Missão Fire, fui louvar. Fiquei louvando, coloquei o som aqui no meu ouvido, fiz adoração a Deus e fiquei ali com ele por 30 minutos e foi me acalmando. Essa parte ninguém vê, nem minha esposa. A minha proximidade com Deus é eu e ele. Tem uma cantora muito famosa, que é uma cantora que me inspira muito, que é a Gabriela Rocha. Quem tem a oportunidade de ir no show dela vai entender, e muitos xingam ela na internet, né? Porque ela não canta para o público. Ela canta, muitas vezes ela está de lado, porque ela fala, eu adoro a Deus, eu não canto. Minha boca está saindo louvores a Deus. Então, eu não estou preocupada com quem está me assistindo. Eu estou preocupada que a minha adoração chegue até os ouvidos dele. Então, isso eu acho que é o que ninguém vê do Rodrigo. É muito difícil, mesmo quando eu estou em ritos, vamos dizer, com muitas pessoas, a minha oração sempre é em silêncio. Agora, a minha oração de louvar, de falar alto, eu sempre estou sozinho. Porque eu não gosto de me mostrar. Eu gosto de ir para quem eu tenho que me mostrar. Se eu tiver que ser bom, vou ser bom com você. Eu não vou ser bom na frente de um público para fazer bem para você. Eu prefiro fazer tudo no particular, não público. Legal. E conta um pouco da sua mentoria, deixa suas redes sociais aí para quem gostou, se identificou, quer saber mais, quer entender, quer virar essa chave, quer se transformar. Conta um pouco para nós. O Alto, ele nasceu... eu fui fazer uma mentoria do Thiago Brunet. Eu já tinha mentoria individual. Então, eu já tinha ali 17 alunos que eu mentorava sozinho. E aí, quando a gente entra no Energy, tem essa questão de todos nós termos clube para entrar na MLS. E eu tinha feito uma imersão do Thiago Brunet. E dentro da imersão, Deus tinha me dado uma palavra que era alto. Mas eu nem sabia o que eu faria com essa palavra, eu só anotei, passei para o meu time de marketing, porque o alto ele tem uma representatividade, para eu até aplicar no escritório isso. E aí eu lembro que a gente foi para a imersão do Energy e lá o Johnny falou sobre o desafio de 75 dias. Então, em 75 dias, a gente tinha que criar um clube de negócios e esse clube tinha que ter aluno, tinha que ser igual o Fire é. E a hora que ele falou, Deus já falou, o nome do seu clube se chama Alto. Porque alto significa Deus, né? Então, tudo vem do alto. Tudo que eu peço é para o alto. A minha vida está para o alto. E eu criei o clube muito com a questão de propósito. Então, eu até falo nas entrevistas, eu falo, se você não crê em Deus, esse não é o lugar para você. Porque eu falo muito sobre Deus. Não tem como, porque para mim, quando você é o improvável, a única coisa que te faz ser alguém é se tornar barro para Deus fazer vaso. Então eu falo, meu clube é isso. Eu vou levar você para um lugar extraordinário, mas através da fé. Meu clube não é sobre ROI. Se a pessoa falar, qual o retorno financeiro? Você não entendeu nada. Porque eu acredito que quando você usa a sua máxima potência da sua mentalidade de quem você é, não tem como você não ter resultado. E a preocupação em só ganhar dinheiro, eu falo, quem procura dinheiro nunca vai encontrá-lo, porque o dinheiro só vem na mão de quem não procura ele. Então, se você está procurando, você quer crescer, esquece, você não vai crescer. Você pode até crescer, mas nunca vai ser suficiente. Porque, diferentemente da graça de Deus, onde a gente tem a passagem da Samaritana, que ela está com Jesus, e ele fala para ela, né? É uma água que nunca mais você terá sede. Só Deus você não terá mais sede. Agora, o dinheiro, se você só procura ele, você nunca vai encontrar a felicidade. Porque sempre você vai querer um próximo nível, um carro melhor, um avião melhor, uma viagem melhor, nunca vai ser suficiente. Então eu criei o Alto com o propósito de entregar, não sou sozinho, tem 10 mentores junto comigo, para entregar uma mudança de chave. E Deus é tão maravilhoso que eu inaugurei ele dia 1º de agosto e nós já estamos com 27 alunos. A primeira imersão dele acontece 6 de setembro, lá em Campinas, com um time de palestrante fenomenal, que eu não posso divulgar, mas são incríveis, pessoas que eu admiro e que a hora que eu liguei, abri a agenda e falei, não tem como eu não fazer parte desse dia.
Então, é um clube para a pessoa que de fato quer alcançar um nível que ela nunca imaginou. É aquela pessoa que se olha só no fundo do espelho. Sabe aquele sonho que às vezes a gente tem e a gente fala, eu não sou capaz? Com Deus tudo é possível. O alto é para essas pessoas. Uau! E quais aí suas redes sociais para quem quer te seguir, saber mais aí sobre a mentoria? @sou Rodrigo Leite e @Alto Business Club. O Alto tá ali, começou agora o Instagram, tem poucos seguidores, mas o Rodrigo tá, graças a Deus, crescendo. Tem muita coisa lá, porque o time de marketing não para. Então, todo dia tem conteúdo, todo dia tem frase, todo dia tem muita informação para o empresário. Porque ali eu criei o canal muito mais por uma questão de ajudar aqueles que ainda não podem pagar. Porque, às vezes, realmente, o empresário está iniciando. Às vezes, ele não tem condição nem de pagar um aluguel de um espaço. Então, ali tem muita coisa boa. E as pessoas que, de fato, escrevem para mim, isso é real. Se vocês escrevem e Deus toca o meu coração, eu atendo a mentoria gratuita. Já fiz isso. Legal. Porque eu entendo que a gente está para servir. Isso eu falo para todo o meu time. O serviço tem que vir em primeiro lugar. Se eu sou cristão e se eu sou um seguidor de Jesus, eu não tenho como não servir ao próximo. E se Deus mandou um problema até a mim, o qual essa pessoa ainda não tem condições, eu posso ser a chave que pode ajudar ela. E Deus vai fornecer a graça de outro meio. Exatamente. Olha, incrível, muito inspirador, muitos insights, uma história assim de sucesso que ainda vai galgar muitas coisas, vai chegar assim em coisas que você nunca nem imaginou, que só Deus sonhou para você e com certeza é muito maior do que você imaginava. Gente, eu agradeço aí essa participação do Rodrigo. Você aí que gostou dessa mensagem, curte, compartilha, segue aqui a gente no YouTube e não deixe que essa mensagem morra. E muito obrigada aí e até o próximo episódio. Obrigado.